Olá, eu me chamo Dayan Siebra, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quantas vezes a luz ou o barulho das crianças ou da televisão ou do som te incomodou a ponto de você ter muita dor de cabeça? Quantas vezes esses barulhos e essa luminosidade te fez ir para um lugar escuro, sozinho, sozinha, e se deitar ali até esperar a dor de cabeça passar? Pois é, esses são sintomas típicos de uma enxaqueca, que por sua vez também podem aparecer devido a vários outros fatores, como mudança brusca de temperatura. Às vezes a pessoa está aqui no calor e entra no carro gelado, então isso às vezes já causa, já é um gatilho para uma enxaqueca. Às vezes um cansaço mental, às vezes um estresse emocional. Mas você sabia que alguns alimentos também podem causar esse tipo de problema? Pois é, você quer saber que alimentos são esses? Então começa logo se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações, deixando o teu like e compartilhando esse vídeo com todos os teus grupos. Em todo grupo sempre tem alguém com algum problema ligado a alimento e dor de cabeça. Então, bora lá. Então, normalmente, o cérebro da pessoa que tem enxaqueca é um cérebro mais sensível do que os outros. E por conta dessa sensibilidade, é possível que alguns alimentos possam desencadear esse tipo de sintoma na cabeça da pessoa. E estudos mostram que entre 12% e 60%, que é um intervalo muito grande, de pessoas apresentam esses sintomas na cabeça após comer algum tipo de alimento. Para você entender melhor o que uma coisa tem a ver com a outra, eu vou te falar sobre uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita na Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Os pesquisadores revisaram mais de 180 estudos que relacionavam alimentação com dor de cabeça. Eles concluíram que esses dois fatores estão interligados e que a gente precisa rever os tratamentos para dor de cabeça. Não só os de dor de cabeça, a gente precisa rever todos os tratamentos. Desde tratamento para doença mental, para hipertensão, para impotência, para tudo. E isso é uma coisa que eu estou sempre falando para vocês. E para esses pesquisadores, o foco deveria deixar de ser apenas a medicação para enxaqueca e incluir dietas terapêuticas e saudáveis. Ou novidade. E eles apontam dois caminhos para isso. Primeiro, evitar os alimentos que desencadeiam os sintomas. Segundo, priorizar uma alimentação que ajude na prevenção dos sintomas. O único problema é que não dá para culpar um único alimento como causador da enxaqueca. Então não dá para dizer que uma taça de vinho que causa uma dor de cabeça em uma pessoa, ela seja responsável por causar dor de cabeça em todo mundo. Existe uma individualidade bioquímica. Então os fatores que disparam os problemas são individuais. Não acho que o que é verdade para você é verdade para mim. Então o melhor a se fazer é você prestar atenção em você mesmo e descobrir o que é que te faz mal. E ainda não se sabe muito bem por que isso acontece, mas as teorias explicam que essas substâncias, esses alimentos, estimulariam o sistema trigeminal. Trigeminal é um sistema de nervos que existe na cabeça. O nervo trigêmeo é um par craniano que inerva a face e aqui a parte de fora da cabeça. E esse sistema de nervos envolve também os vasos sanguíneos da cabeça. Quando eu falo da cabeça, da parte mais externa. Então, se alguém disser para você que a tua dor de cabeça pode ser de determinado alimento, pense que isso é possível. Mas o que mais esses estudos mostraram? Mostraram também que a retirada do glúten, né? O glúten está presente em pão, bolo, biscoito, macarrão, tudo isso. A retirada desses alimentos da dieta fez com que pessoas com doença celíaca melhorassem da dor de cabeça. Doenças celíacas são pessoas que não podem comer isso, que passam mal. Os estudos mostraram também que dietas que proíbem carboidratos também são benéficas. Por quê? Porque o organismo começa a usar gorduras na produção de energia. E isso também poderia ter um efeito preventivo. Ou seja, fazer dieta low carb, fazer jejum, fazer dieta cetogênica, tudo isso pode melhorar. Mas veja bem, eu não estou aqui passando dieta para te curar de enxaqueca, não. São pesquisas. Essas pesquisas mostram também que o uso do ômega 3, que é um alimento anti-inflamatório, também pode ajudar nisso. Isso porque existe a hipótese de que a dor de cabeça também começa por uma grande quantidade de moléculas inflamatórias na circulação. Então, se essa teoria de que desinflamando o corpo você melhora a dor de cabeça, a gente já vai começar a entender que a melhor coisa que você tem que fazer, você que tem dor de cabeça, é emagrecer. Todo obeso é inflamado. Outra excelente atitude seria aumentar o consumo de vegetais, que são ricos em antioxidantes e que também podem oferecer um efeito protetor. Agora, como saber qual a alimentação que está me causando dor de cabeça? Como eu já falei, a primeira coisa é uma atenção cuidadosa no que você come e nos teus sintomas. Se você come um alimento 2, 3, 4 vezes e sempre tem dor de cabeça depois, o problema pode estar aí. E a observação ela precisa ser muito cuidadosa, porque geralmente não é imediatamente. Às vezes são 2, 3 dias depois da alimentação que você sente dor de cabeça. Não é imediatamente. Não é nem alergia. Então, um conselho:
Mantenha um diário alimentar, se você tem muita dor de cabeça. Escreva tudo que você comeu e vá avaliando, vá checando e você vai batendo os dados. Mas de uma maneira geral, existem alguns alimentos que têm uma incidência maior, que eles se repetem mais nas pessoas que têm dor de cabeça. Então, se você tem dor de cabeça, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nesses alimentos. E são 6 alimentos que podem causar dor de cabeça em você. Não estou dizendo que vai causar, mas é muito provável. Então, primeiro deles é o que a maior parte do brasileiro gosta, que é café. A falta da cafeína, né, pode causar abstinência, principalmente em pessoas que consomem todos os dias. Aí fica ali 2 dias sem tomar, pode ser dor de cabeça por falta do café. Outra coisa é que o café, ele pode fazer mais mal ainda, principalmente a pessoas que não são acostumadas a consumir. Mas de todo jeito, consumir mais de 400 miligramas por dia aumenta o risco não só de surgir dor de cabeça, mas de surgir também ansiedade. E você vai estar acidificando o teu corpo. Então, ao meu ver, você não deve tomar mais de 2 xícaras de café por dia. Mas lembre-se que alguns refrigerantes e alguns suplementos de academia e alguns chás também contêm cafeína. Segundo tipo de alimento que pode causar dor de cabeça, realçador de sabor. E dentre todos, o principal é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele pode agir inclusive na massa encefálica, causar hiperatividade nas crianças. E nós temos um vídeo falando somente sobre ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Isso. E o que é que o glutamato faz? Ele pode acelerar o teu cérebro, o teu sistema nervoso. E dessa forma ele poderia causar dor. E essa substância, ela só causa esse problema quando a gente consome a sua versão feita em laboratório, que é a mesma encontrada em congelados, em molho de soja e em outros industrializados. Então fuja de industrializados. Principalmente se você olhar no rótulo, glutamato monossódico. Se tiver realçador de sabor, muitas vezes é ele também. Eu tô te falando que a versão industrializada dele é pior, porque existe o ácido glutâmico, que é a base dessa substância, e que ela não faz mal, e ela é encontrada, por exemplo, em carne, em queijo e em alguns legumes. Terceiro tipo de alimento são os embutidos. Embutidos possuem nitrito na sua maioria, e em excesso o nitrito causa vasodilatação, ou seja, os vasos se dilatam, principalmente os vasos da cabeça. Isso pode ser um problema para quem sofre de enxaqueca. Então, se você gosta de comer um salaminho, se você gosta de comer um presunto, se você gosta de comer mortadela, se você gosta de comer essas carnes embutidas, salsichas, então comece a evitar. Se você gosta muito de presunto, então evita um pouco isso. Quarto tipo de alimento que vai te causar enxaqueca é o álcool, é a cachaçinha, a bebida alcoólica. Então não precisa ser nenhum pesquisador de Harvard para saber que bebida alcoólica vai prejudicar a sua cabeça. Mas o que você tem que entender é que existe uma diferença entre enxaqueca e ressaca. A ressaca, ela acontece por conta da desidratação. Quando você bebe álcool, preste atenção, quando você bebe álcool, o álcool inibe um hormônio chamado ADH, que é um hormônio antidiurético. Esse hormônio faz você não fazer xixi. Esse hormônio age no nosso corpo para que a gente não viva no banheiro. É o ADH. Só que o álcool, ele inibe. Por isso que quando você começa a beber, você começa a ir ao banheiro, né? Então, só que você vai muitas vezes ao banheiro e nem sempre está bebendo água. Está bebendo ali, a cachaçinha só, uma dosezinha, 1, 2, 3. E quanto de água você bebeu? Bebeu pouco. Por isso que você no outro dia está com a boca seca, está querendo água, acorda mal, com dor de cabeça, isso é ressaca. Mas já a enxaqueca não. A enxaqueca, ela surge com uma dose apenas. Sabe aquela pessoa que toma uma taça de vinho e depois está com dor de cabeça? 2 dias depois, é o vinho. Isso aí pode ser uma reação à bebida. E o pior é que dentre todas as bebidas, a que mais causa é o vinho. Ele é bom para algumas pessoas, o vinho é riquíssimo, muitas substâncias boas, mas para outras ele não é tão bom assim, ele causa enxaqueca. E o pior é que já teve estudos mostrando que dos vinhos, o que mais causa dor de cabeça, adivinhe, é o vinho francês. Pois é, por isso que eu só tomo vinho aqui da região, que além de ser mais barato, não causa dor de cabeça. Então, se você está querendo ser muito chique, comece a entender que essa sua chiqueza muitas vezes vai causar dor de cabeça em você. Às vezes não só na cabeça, mas dor de cabeça de dinheiro, porque é muito caro o vinho francês. Pelo menos alguns, né? Mas outras bebidas também podem causar o problema, como por exemplo a vodka, a cerveja, bebidas fermentadas também podem causar enxaqueca. Então se a bebida alcoólica está causando isso na sua vida, é melhor você deixá-la de lado. E o quinto alimento é o chocolate. Chocolate é rico em teobromina, que ela estimula o corpo e tem uma ação vasodilatadora também. E algumas pessoas são sensíveis a ela. O chocolate branco tem uma menor quantidade, mas eu não te aconselho a comer o chocolate branco, que ele vai te fazer muito mal. Chocolate branco não é saudável. E, semelhante ao café, você também pode ter uma dependência do chocolate. E se a pessoa viciada em chocolate também deixar de consumir,
pode ter dor de cabeça. E a abstinência do chocolate ainda pode causar mau humor, irritabilidade, euforias e até mesmo enjoo. Existem hipóteses que apontam que a ação do chocolate pode estar ligada ao hipotálamo, um centro lá no cérebro. É o centro onde regula a resposta emocional. E a falta do chocolate poderia diminuir alguns neurotransmissores. Sexto e último tipo de alimento são os queijos. Qualquer variedade pode afetar o sistema nervoso, principalmente das pessoas que têm maior sensibilidade, já que o queijo possui algumas substâncias que servem de gatilho para a dor. E o exemplo disso são as proteínas grandes demais para serem digeridas. Além do queijo causar alergia com frequência. A grande questão é que no organismo mais sensível, essas proteínas do queijo, elas são confundidas com agentes agressores. É mais ou menos como o glúten. E o teu organismo vai atacá-las, mas aí ele termina atacando as células do próprio corpo, principalmente células da região próxima à cabeça. Mas eu queria saber de você, desses 6 alimentos que eu falei, você percebe que algum deles te causa dor de cabeça? Ou tem outro que você acha que causa dor de cabeça em você? Então escreve aqui nos comentários, eu vou ficar muito curioso de ver a tua resposta. E não se esquece, viva a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!